Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Obrigado por estar conosco. Estamos de volta com Quer Fazer Entrevista, mais um tema, mais um convidado. Sempre aqui agradecendo a parceria com a Rádio Por um Mundo Melhor, a Rádio Católica dos Vales. Temos Quer Fazer Entrevista todo dia, às 3h30 da tarde, também pelo rádio. Como rádio é bom, não é? E aqui na TV Quefas você sempre acompanha nosso Quefas Entrevista já indo para o seu 4º ano, chegando a quase 1000 programas, 1000 entrevistas. E hoje vamos falar de um tema muito importante. Você que é pai, você que é mãe, você que é educador, você que pertence a qualquer esfera da sociedade, você deve prestar atenção no programa de hoje, que o tema é muito sério, é muito complicado e tem realmente que ser discutido. Vamos falar sobre bullying. Já tratamos sobre o tema bullying aqui. Mas quanto mais jogarmos luz, quanto mais falarmos em relação ao bullying, buscar soluções, discutir esse tema, melhor. E hoje nós temos aqui, para falar sobre esse assunto, um especialista, psicólogo, Marco Antônio Schecker, que atendeu o nosso convite e está aqui conosco hoje. Marco, muito obrigado por atender o convite, por estar aqui na TV Quefas. Obrigado, né? Agradeço também o convite. Seja bem-vindo. Obrigado. É um tema realmente muito espinhoso e muito atual, não é? É um tema antigo Sim. e ao mesmo tempo atual, né? Eu acho que na verdade nunca se falou tanto sobre esse tema do que tem acontecido atualmente, mas é de longa data. Acho que todos nós temos memórias, né, de diferentes gerações, memórias de situações que nós enquadraríamos como bullying, né? Como foi dito, muito falado, né? Tá aí talvez uma grande diferença. No passado não era tão falado. O bullying, né, ocorria de forma mais velada, que as pessoas, as instituições principalmente, falavam, não, isso não acontece, né? Isso é brincadeira. Seria assim? Aham. Sim, eu acho que toda vida isso foi um fato, né? Eu acho que, na verdade, o processo social ele vem evoluindo. De tempos em tempos, determinados temas são colocados em pauta, né? Isso do ponto de vista sociológico, a gente vê isso acontecendo. E o bullying entrou em pauta de uns anos para cá em função da facilidade de comunicação que o mundo se tornou também. As vítimas, as pessoas acometidas, elas colocaram a sua voz, elas colocaram suas experiências para que a gente possa estar lendo, ouvindo, né? E tem experiências de todos os tipos aí, né? Consequências psicológicas, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso tornou, talvez, o bullying o alvo de uma situação tão crítica e importante. Todos nós, se lembrarmos 20, 30 anos atrás na escola, éramos alvo de apelidos, de talvez ofensas morais, mas penso que tinha dois aspectos importantes, né? A sociedade não dava a importância que hoje é dada. Eu também acredito que houve um processo de negligência social, parental também, não só em relação ao bullying. As pessoas há 20, 30, 40 anos eram educadas sem nenhum olhar para as consequências psicológicas como hoje é visto. Talvez porque a gente não conhecia tanto o que era consequência emocional e também talvez porque assim ninguém oferece aquilo que não foi preparado para oferecer, né? O processo educativo, o processo educacional, ele era de acordo com os parâmetros da época mesmo. Hoje nós estamos aí com essa emergência, né, de lidar com esse assunto, que não é um assunto simples, é um assunto complexo, e para quem sofre hoje com isso, tem se posicionado, tem colocado e tem tido uma intolerância muito grande, né? E acredito que as escolas estão buscando, tentando, né, buscar as soluções, mas está indo na contramão de um processo social de longa data, o que é muito difícil resolver em curto prazo mesmo. Pois é, mas como entender a questão do bullying no aspecto psicológico, emocional, afetivo das pessoas? Por que a necessidade de um ser humano diminuir o outro, colocar apelidos ou cunhar o outro de acordo com o seu... criar estereótipos para o outro, né? De acordo com a sua condição social, cor de pele, peso, cabelo, né? E, por outro lado, é porque as pessoas muitas vezes aceitam essa condição, aceitam essa agressão e qual é o efeito delas? Dá para a gente fazer um resumo sobre essas situações? A tua pergunta, ela me leva a pensar em dois lados da moeda, vamos dizer assim, Sim. né? Um é aquele que se sente no direito e parece que tem a necessidade de exercer esse papel
de provocar nas pessoas, né, a humilhação, o constrangimento, e a vítima desse processo, né? Então, assim, a pergunta ela vem com duplo sentido mesmo, né? O que faz uma pessoa se sentir no direito e o que faz outra não se habilitar para interromper esse processo a tempo, né? Porque, assim, psicologicamente falando, o que nós temos como uma verdade empírica é o seguinte: nenhuma experiência ela é traumática em si mesma se ela não tiver, digamos assim, um efeito cumulativo, progressivo e repetitivo. Lógico que alguns episódios que a gente possa sofrer não precisa de duas vezes. Por exemplo, um assalto, um estupro, um acidente, né? Dentro da categoria do que a gente chamaria de estresse pós-traumático. Mas o bullying ele não entra nessa categoria de episódio único e suficiente. Então, ele entra numa categoria que a gente chamaria, talvez em outras palavras, o assédio moral, e ele é aquele processo que vai minando devagar ao ponto de ir desconstruindo o psicológico da vítima, né? Ela vai ficando assim, cada vez que ela, por exemplo, tenta se defender ou apela, um novo processo se inicia porque talvez o perfil de quem produz o bullying, de quem executa ele, é exatamente o apelar do outro, né? A resistência do outro, parece que isso vira combustível. Por isso que é um assunto difícil de lidar. Mas assim, o que faz uma pessoa se sentir no direito? Olha, vamos pegar os dois lados, né, em separado. Eu penso que uma pessoa atinge a outra, digamos assim, com ofensas, por várias razões diferentes, penso eu, né? Por exemplo, um aluno ele pode ser, por exemplo, o melhor em nota na sala, porém ele é calado, tímido, ele não interage socialmente, ele não tem um padrão de comportamento generalizado, ele tem o jeito dele. Isso é provocativo para muitos, né? Parece assim que essa qualidade, ela provoca aquele que faz mais bagunça, aquele que tem uma atitude mais agressiva, verbal e tudo. Como também que pode surgir, como você comentou na tua pergunta, por questões estruturais, a cor da pele, né? O jeito da pessoa se comportar, o jeito dela andar, o jeito dela falar, o jeito dela se movimentar. Mas acho que isso tudo denuncia um processo de degradação moral da sociedade, né? A intolerância, a dificuldade de lidar com a diferença. E, na minha opinião, isso tem muito a ver também com o fomento da globalização como um todo, né? Nós não classificamos nada se não tivéssemos sido treinados previamente para isso. E eu acho que essa globalização da informação, né, essa acessibilidade toda que nós temos hoje, vai construindo conceitos. Então, não duvidaria que um jovem lá, lendo uma coisa que não tem nada a ver com a nossa cultura, no outro dia leva isso para a escola e começa a implantar aquela ideia, né? Às vezes uma informação que veio de outro país, de outro lugar, de outro contexto, de outro contexto. Então, assim, acho que está faltando a gente valorizar muito aspectos da nossa cultura, porque a gente se perdeu muito nisso. E né? hoje estamos discutindo a questão do bullying. É um assunto que deve ser discutido. Ninguém deve torcer a cara, virar as costas para o tema, porque é um problema sério. Não é novo, como já foi dito aqui no programa, mas ainda hoje tem consequências devastadoras. Temos toda uma geração aí de pessoas que foram devastadas emocionalmente e com efeitos diversos na vida profissional, na vida familiar, em relacionamentos, devido à questão do bullying. E agora temos a oportunidade de ter uma sociedade que discute essa questão. E nós aqui estamos cumprindo esse papel também como parte dos meios de comunicação, da mídia como um todo. Estamos recebendo um especialista, graças a Deus há muita pesquisa, há muito estudo e há muitas conclusões, apesar de ser um assunto bastante denso para ser estudado. Marco Antônio Schecker, que é psicólogo, é o nosso convidado de hoje. Bom, falávamos muito dessa questão do passado da escola, né? Mas os tempos passaram, o mundo mudou e o bullying encontrou mais campo. Né? Ele talvez saiu do ambiente escolar e ganhou o mundo, né? Literalmente falando, né? Porque hoje a internet ela alcança o mundo inteiro. E isso tornou mais séria ainda a coisa, né?
Sem dúvida, a possibilidade de atingir, alcançar a outras pessoas saiu do mundo real, assim, né? Real no sentido presencial. Acho que hoje o cyberbullying tá ganhando uma proporção criminosa, né? Você vê que já existem ações, existem intervenções da justiça em cima dessa temática, tem se discutido a legislação em cima disso, né? Então, assim, nós estamos com tudo muito fervilhante, assim, nesse sentido. E a internet hoje, ela deixou de estar no computador, ela está no nosso bolso, né? Eu acho que o smartphone é que veio revolucionar mais do que o próprio computador, né? Porque está te pegando em qualquer lugar. Essa exposição, que antes era presencial, passou a ser virtual, mas uma virtual que atinge a sua moral de uma forma generalizada. Então, se o bullying antes se resumia, por exemplo, à sala de aula, depois ela passou para a escola, hoje ela ultrapassou os muros da escola, né? E ultrapassou o período escolar também. Você vê que as pessoas acabam sofrendo ofensas, mas acho que esses conceitos todos se misturam, né? O que é ofensa moral, o que é difamação, bullying, quer dizer, a coisa ultrapassa. Mas não temos dúvida que nesse período de adolescência e pré-adulto aí, né, e adulto jovem, é onde essas coisas talvez, pela precocidade do amadurecimento pessoal, isso acaba sendo mais intenso, mais evidente, né? E talvez até o nosso maior foco de intervenção também. Qual seria a forma de caracterizar o que é bullying, o que é ofensa nas pessoas? Porque hoje há muitas correntes que dizem, hoje não se pode falar nada, perdeu-se a graça, não se pode brincar, uma vitimização muito grande das pessoas, a sociedade está chata. Então, uma vez eu ouvi uma pessoa que falou uma questão muito interessante. Basta você saber qual é o sentimento da pessoa que é alvo de algum comentário, né? O que ela sente, né? Para ela, como caiu para ela aquele comentário, aquela fala, aquele post, ou seja, né? Então, como que a gente pode discutir a situação nos dias de hoje? Olha, Márcio, existe uma diferença grande entre você brincar com alguém, porque brincadeira ela é sempre recíproca. Em outras palavras, se eu falar qualquer coisa com alguém, né? Digamos que eu falo uma coisa mínima, para de mimimi, né? Sim. Para de fazer, de colocar dificuldade. Quer dizer, eu acho que entre amigos a brincadeira sempre vai existir, né? As pessoas não se sentem ofendidas. Todo ser humano, ou pelo menos a grande maioria, tem uma noção do que é ofensa, uma noção interna. Nós temos um código interno em nós que a gente sabe separar o que é ofensa do que não é. Então, quando você faz uma brincadeira com alguém, né, e essa brincadeira atinge a ofensa, ela deixa de ser brincar. Brincar é uma coisa lúdica, uma coisa de troca. Lógico que se nós formos recorrer ao passado, e aproveitando até a Copa agora, por exemplo, não teve toda a campanha aí, né, do futebol, né, dos antigos, dos jogadores de 2, 3 gerações atrás, quer dizer, eles vieram criticar exatamente esse lado, poxa, né? O cara era chamado de vampeta, o outro era chamado de... Então, assim, imagina você... Futebol raiz e o futebol que não é? raiz. Então, você vê que isso... Mas você vê que o contexto categoriza, classifica o problema e a receptividade, essa relação de receptividade. Pessoas, eu lembro de N amigos, eu acho que eu tenho amigos da infância que eu só lembro do apelido. Talvez se você perguntar do nome, eu não lembro. E são apelidos, assim, extremamente ofensivos do ponto de vista semântico, assim. Se você olhar mesmo, são coisas que não cabem, mas que a pessoa responde com a maior tranquilidade, né? Então, assim, nós temos também, por um lado, uma geração que está intolerante, que está, digamos assim, com baixíssima resistência à frustração e que está com dificuldade de absorver algumas coisas. Então, assim, esse é um assunto que está sendo discutido muito exatamente porque, assim, o limite, o limiar, o parâmetro, ele ainda não está muito bem definido, né? Como nós conversamos agora há pouco, a normativa do processo ainda está em aberto, né? O que é suportável e o que não é. Eu diria que o que é para uma pessoa não vai ser para outra, mas, assim, e volto a dizer, não é um episódio que define o tamanho do problema, é a repetitividade, a cronicidade dele
E isso aí é uma coisa que tem que ser vista. E que é evidente para a escola, é evidente para todo mundo que aquilo está O acontecendo. professor Marco Antônio Scheck é psicólogo, está nos ajudando a entender um pouco mais sobre o bullying. Quanto mais falarmos sobre o tema, quanto mais discutirmos, ampliarmos a lupa, né? O foco em relação à discussão melhor. E hoje estamos buscando fazer isso, né? Entendendo como é a questão como é essa questão do bullying e agora tentando entender qual é o papel das pessoas e instituições que podem fazer algo. A gente fala muito de bullying, das causas, consequências, quem faz, públicos, definir grupos, mas a gente fala às vezes muito pouco sobre o que pode ser feito, buscar soluções. Discutimos bullying há tanto tempo e agora muito mais, mas o que fazer? Né? Por exemplo, na gênese do bullying, que é ali na pré-adolescência, na adolescência, no ambiente escolar, né? O papel da escola, por exemplo, nessa questão do bullying, né? Qual deve ser? Olha, eu dividiria em dois aspectos. Eu penso que podem haver programas preventivos, no qual a formação, né, o processo educativo, né, digamos assim, o incentivo a uma interação positiva aconteça, e aspectos vão colocar corretivos. Uma vez que acontece, isso é colocado em pauta, isso é discutido, né, isso é levado em consideração. Do ponto de vista preventivo, a gente pode apostar muito numa perspectiva que a gente chamaria de uma formação em habilidades sociais, né? Quando nós falamos em habilidades sociais na psicologia, nós estamos dizendo assim, que uma pessoa não deve deixar de se pronunciar ou se defender, mas desde que ela reconheça limites interpessoais, né? Então, teria uma lista enorme de direitos humanos básicos que têm que ser garantidos. E nas habilidades sociais, muitas vezes, ou na falta delas, isso é negligenciado, né? O direito de tomar decisão, o direito de gostar ou não. Então, assim, eu acho que muitas vezes, e voltando à questão da repetitividade e do aspecto cumulativo, o que vai cansando, eu acho que todo o processo educacional e a vítima do bullying é a insistência em uma única direção para aquela situação. Então, por exemplo, já do ponto de vista corretivo, né, como eu disse do preventivo e do corretivo, por exemplo, punir quem faz o bullying. Nós sabemos também, do ponto de vista comportamental, que a punição ela só ensina o que eu não devo fazer. Então, ao punir o comportamento, você está dizendo para aquela pessoa, pare de fazer isso, que isso não é correto. Mas ela não instrumentaliza, ela não dá o direcionamento, o que pode ser feito, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a punição ela só suprime o comportamento temporariamente e na presença de quem pune. Sim. Então, por exemplo, na ausência acontece o comportamento, sim, porque a punição ela só produz supressão temporária e ela só diz do não. Então nós temos que inverter o processo. Por exemplo, consequências lógicas precisam ser aplicadas para que as pessoas aprendam a reparar o que fazem, né? Então a lógica é, né, quebrou, conserta, sujou, limpa, não é assim na vida? E no bullying deveria ser o mesmo. Quer dizer, como eu posso interagir com aquela pessoa de forma positiva? Como é que eu posso reeditar? Porque ultrapassa o pedir desculpa. Ultrapassa simplesmente, é como se eu jogasse um copo no chão, quebrasse, virasse assim, me desculpe, mas quem vai limpar é você, quem vai reparar é você, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem que ultrapassar o verbal. Nós temos que trazer essas pessoas para um processo de interação. E eu acho que quem é vítima do bullying tem que ter a coragem do enfrentamento também. É isso também que eu ia dizer. Né? Não pode simplesmente você ficar em cima de quem... não pode. Eu acho que tem que chamar essa pessoa, colocar ela para olhar nos olhos, dizer assim, vamos resolver o que te incomoda e quais as possibilidades. E, eventualmente, quem sabe, conviver com aquela pessoa, né, com respeito. Eu não preciso gostar, mas eu preciso aprender a respeitar por ambas as partes. Aí vem a questão da tolerância, né? Vivemos uma época de intolerância. Isso, nós precisamos educar a resiliência, nós precisamos educar a resiliência da vítima, quer dizer, ela tem que ter capacidade de suportar a frustração, e educar o autor como alguém que possa reeditar o próprio comportamento e aprender a encarar a vida de uma outra perspectiva. Então, temos que ser mais práticos e não conceituais. Por isso que muitas vezes ir na escola e dar uma palestra sobre bullying,
E a gente tem uma regrinha na educação também, que é assim, né? Quanto melhor o professor, pior o aluno, né? Porque assim, o professor dá uma aula show, aí você se sente altamente entendido, mas na hora de falar assim, agora é sua vez de fazer. Não, eu aprendi a ouvir. Eu aprendi a entender, mas eu não aprendi a fazer. Eu acho que essa distância entre eu entendi, ouvi, gostei e faça é diferente. Eu acho que chegou a hora da escola trazer os alunos para uma perspectiva mais dinâmica, para o fazer. O que pode reparar uma atitude repetitiva de bullying? Temos que pensar em práticas mais operacionais para esse autor e não necessariamente ele aprender a falar que se arrependeu ou até mesmo entender o que é bullying, né? Dar uma cartilha para ele, ele entendeu. Então não Estamos adianta. falando aqui do papel da escola, porque na escola, no ambiente escolar onde acontece, né, grande parte, ou onde dá o start, os primeiros passos em relação ao bullying, né, é um ambiente onde é mais perceptível a questão, é mais fácil de se perceber, né, mas só que não podemos delegar à própria escola esse papel de resolver o problema. Né, porque Sim. você falou algumas coisas interessantes aí em relação a questões do respeito, da tolerância, das relações interpessoais. Daí também a gente tem que chamar a família nessa discussão, inserir Sim. a família nesse contexto também, não é? E entender assim que chamar a família, mas numa perspectiva também muito prática, né, de que a família possa ter comportamentos assertivos para lidar com isso. Porque, por exemplo, ao chamar a família, o que eu escuto muito de professores de várias escolas é que ao chamar a família, a grande frustração da escola é ver que os pais têm recursos, às vezes, extremamente limitados para lidar com a situação, e a escola fica completamente órfã, assim, desse processo de contribuição da família né, na situação. Isso aí eu acho que vai para uma questão muito mais ampla, social, né, enfim. E dependendo de onde a escola se encontra, o público dessa escola, nós vamos ter famílias completamente desestruturadas, enfim, filhos sendo criados por tias, por avós, pais morando. Eu tive, durante o meu percurso né, de professora universitária aqui na Univale, por mais de 7 anos eu apliquei um programa de qualidade na interação familiar em várias escolas da cidade, em várias escolas de vários bairros. E, a princípio, por exemplo, eu queria que o programa fosse aplicado com, por exemplo, cada semestre eu definia um critério. Quando eu defini o critério do tipo, nós queremos o pai, a mãe participando. Então era assim, por exemplo, 5 casais, 10 pessoas ou 10 casais. Eu nunca consegui montar. Eu sempre tinha que ter assim, a tia vem, representa, a avó, é separada. Sim. Resumindo, família nuclear para muitos bairros e muitas escolas é um artigo em extinção. Então, assim, a gente tem que lidar com recursos limitados. Então, vamos esquecer esse critério e pensar assim, quem de fato representa o papel educativo? Essa pessoa hoje está se destacando mais do que esse papel de pai em si, pai biológico e mãe também. Então, assim, nós temos uma situação social muito difícil. E talvez ali é um terreno muito fértil para o bullying também, entendeu? Agora, caminhando para o final, professor, é, saindo do ambiente escolar, indo para o ambiente social ou macrosocial, ou as redes sociais, a gente pensa, será que temos que criar regulamentação, leis mais fortes para punir o bullying? Porque os efeitos do bullying a gente já sabe, efeitos danosos, efeitos graves, não só internalizados, de pessoas que sofrem realmente e têm, né, consequências graves para a vida futura, vida familiar, pessoas que às vezes não conseguem um relacionamento, não conseguem ter uma vida profissional, desenvolver uma vida adulta melhor, como também ela se volta contra a sociedade. Quantos exemplos aí Sim. de vítimas de bullying que tomaram medidas extremadas de se armar e matar pessoas, matar Sim. antigos desafetos? Sim. Né? Será que Suicídio. suicídios é uma das questões mais comuns? Inclusive tem uma série muito popular, 30 Reasons to Why, 13 motivos para quê, de uma jovem que suicida, ela conta por que ele levou ao suicídio. Sim. É recomendado para pais, não para adolescentes, tá bom? Então, vale muito a pena discutir. É pesada a série, Sim. muito densa, mas valeu para chocar. Eu, como pai, eu fiquei pensativo. Eu corri atrás, eu busquei informações. Né? Mas o que fazer em termos de regulamentação? É preciso ter leis mais sérias para punir essas atitudes? Ô, Márcio, nós precisamos de uma reestruturação muito mais ampla, porque assim, a lei, quando ela é criada, ela teria que contemplar todo um sistema socioeducativo eficiente.
Como eu disse agora há pouco, a punição não tem sido eficiente para diminuir absolutamente nenhum tipo de crime, nenhum tipo de situação social. Sim, verdade. E com o bullying não seria também diferente, né? Penso eu. O que nós precisamos rever é exatamente a construção de grandes projetos educativos e que o governo, em geral, tenha uma consciência de que garantir a saúde mental em todos os níveis é garantir absolutamente uma sociedade produtiva, uma sociedade de autoconfiança e autoestima sempre elevada, capaz de construir, né, recursos, inclusive para o próprio governo. Então, assim, em todos os campos da saúde mental, acho que existe realmente um déficit muito grande, e se o bullying entrar mais uma vez como mais um item para ser tratado no modelo que nós temos, eu acredito que nós não iríamos muito longe. Então, as escolas estão tentando criar os seus próprios métodos, né? Acho que precisam introduzir programas de habilidades sociais mais amplas, mas acho que precisa ser visto, porque não é proporcional. Né? Se você pegar a estatística hoje de transtornos mentais e olhar no gráfico o percentual de investimento, você vai encontrar outros adoecimentos que têm um percentual de adoecimento menor do que a saúde mental, com o dobro de investimento. Então, isso não é proporcional, entende? Você pegar o próprio suicídio hoje, né, que uma parte vem exatamente do assédio moral, uma parte vem exatamente disso, não um todo. O investimento hoje em programas de prevenção, ele é infinitamente menor que outras doenças que matam a metade que o suicídio mata. Nós temos no Brasil hoje 15, 16 mil vítimas ano. Isso nós estamos falando de que enquanto nós estamos conversando aqui, alguém já se suicidou, né? Por diferentes razões, inclusive pode ser pelo bullying também. Então, assim, os dados são assustadores mesmo, mas quais são os investimentos públicos em cima disso, né? Tem doenças que matam a metade do suicídio e tem o dobro do investimento. Então tem que rever os valores que o governo sociais, dá a isso. Rever os valores governamentais, de política de Estado mesmo, rever a questão do papel da família, da escola, da sociedade como um todo, chamar a discussão as empresas que dominam hoje o processo de construção e de relações pessoais, que infelizmente são a internet, as redes sociais, qual o papel delas, qual é a responsabilidade delas nisso tudo, movimentar a sociedade, chamar a discussão, promover uma melhor interação interpessoal. Né? Hoje nós temos relacionamento com pessoas que moram no Japão, moram nos Estados Unidos, melhor ou mais intenso com quem mora do nosso lado. Então, discutir tudo isso. É chamar a atenção, é julgar luz, não vendar os olhos, não virar as costas e deixar a coisa acontecer. Então, esse é o extrato de tudo que a gente conversou aqui hoje e nós sempre vamos cumprir esse papel, como o professor Marcos e seus colegas também vão sempre estar chamando a atenção, fazem um trabalho fantástico em relação ao bullying, que é algo que tem que ser discutido, tem que ser falado e tem que ser realmente estar na agenda do dia de toda a sociedade. Professor, muito obrigado pela sua presença. Gostaria aqui de abrir novas pautas para que possamos tratar desse assunto que é muito importante. Eu que agradeço a oportunidade, que, né, o convite a toda a sociedade, às escolas, né, aos alunos, aos jovens, para que eles possam, né, ir somando esforços. Acho que todos juntos seremos mais fortes para lidar com a situação mesmo. Com certeza, cada vez mais buscando o melhor, e essa questão do bullying é algo extremamente importante que a sociedade toda discuta. Professor Marco Antônio Scheck, nosso convidado de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou pela rádio, por um mundo melhor, e a você que nos acompanhou pela TV Kefas, a nossa TV católica. Até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.